Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês um pouco sobre o El Niño, que é um evento climático que afeta quase que o mundo inteiro. E é o seguinte, a base do El Niño, o El Niño, ele funciona da seguinte forma. Quando o oceano ele esquenta demais, ele evapora e muito desse vapor o vento traz aqui para o sul do Brasil e para o sul, né, para América Latina, e acontecem diversas catástrofes climáticas, como chuvas, tempestade, alagamento, e deslizamento, e querendo ou não, isso afeta muito o bolso das pessoas que investem em agronegócio ou que têm fazenda, esse tipo de coisa. E muitas empresas, elas dão uma quebrada, né? Se desestabilizam. E no vídeo de hoje eu queria estar falando com vocês um pouco sobre isso. Então acompanhe aí que eu vou estar mostrando justamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu quero fazer uma lista, né? Com a ajuda de alguma inteligência artificial, que pode ser o ChatGPT. E daí eu quero estar mostrando para vocês que tem sim como você estar ganhando dinheiro mesmo com um desastre natural, né? Que infelizmente vai acontecer, mas tem como você tirar um certo proveito dessa situação. Então, vem comigo aqui. Eu estava aqui colocando para gravar a tela, né? Fecha isso aqui. Aqui é o meu canal. Vamos colocar no Chat GPT e no Investidor 10 para estar acompanhando o que que o ChatGPT vai falar para nós, né? Liste 10 investimentos que podem se valorizar com o El Niño. El Niño costuma provocar mudanças importantes no clima global, como secas em algumas regiões, excesso de chuvas em outras, e essas alterações podem beneficiar determinados setores da economia, embora o desempenho de cada investimento também dependa de fatores como preços internacionais, juros, gestão de empresas. 10 investimentos que podem se beneficiar com o El Niño. SLC Agrícola. Motivo da valorização: em algumas regiões do Brasil, o El Niño pode favorecer a agricultura como soja e milho, aumentando a produtividade das empresas. O que também tem o fator inverso, né? O El Niño também aumento de chuvas ou a seca, ela pode destruir muitas plantações. Então você tem que estar bem atento com o que você vai investir. Eu acredito que os ativos que você investe mais, tipo de plantações como soja, trigo, milho, eu acredito que esses serão os ativos que mais vão perder, né? Porque, querendo ou não, uma boa parte da safra, ela vai ser destruída, e você tendo uma perca na safra, você vai ter uma perca de rentabilidade, e isso vai acarretar diretamente no seu investimento. Por isso que eu acredito que por exemplo, as commodities como a carne, o leite, todo tipo de comida já no final, né, pronto, ele tende a se valorizar mais porque, querendo ou não, tudo vai ficar mais caro, né? Que nem a carne vai ficar mais caro, o leite vai ficar mais caro, a comida no geral vai ficar mais cara. Então, eu acredito que depende de uma situação para outra, né? Então, aqui está dizendo que esses 10 investimentos, né, que nem, por exemplo, a WEG, que é uma empresa de energia, aumento de investimento na infraestrutura elétrica e eficiência de energia impulsiona a demanda de seus produtos, né? Vai vender mais porque muita coisa vai ser destruída. E que nem eu estava vendo, não está aqui agora, a, a JBS. A JBS provavelmente é uma empresa que tende a se valorizar, né? Porque eles exportam carne, que nem essa, deixa eu ver, também não está aqui agora nessa lista, que é aquela matriz, deixa eu ver, eu tinha ali escrito, mas agora deixa. Então, Eletrobras: chuvas mais intensas em algumas bacias podem aumentar a geração hidrelétrica e reduzir custos, ou seja, e a mesma coisa que tende a se valorizar essa Eletrobras, ela pode acarretar o efeito contrário. Se
a hidrelétrica ela não tiver tanta água, diminuir a demanda de água passando, ela vai perder valor, porque não vai estar gerando tanta eletricidade como estaria gerando antes. E a gente parar para aprender, parar para analisar esse tipo de coisa, é algo que vai mudar a nossa mentalidade de ver o dinheiro com o passar do tempo, né? Porque você aprendendo esse tipo de coisa, com o passar do tempo, você vai saber tomar melhores decisões com os seus investimentos e não vai estar dependendo tanto da sorte. Você vai saber se você deve tirar o dinheiro de algum investimento ou deve estar investindo, né? Adicionando alguma coisa à sua carteira. Que nem eu acho muito bacana. É, vou até colocar aqui, né? JBS. Fale sobre a JBS nessa situação. Que nem a JBS provavelmente é uma empresa que vai se valorizar, né? Com o aumento da carne, da exportação, de tudo, o preço, subindo o preço sobre as ações, né? Ó, a JBS é uma empresa interessante porque o impacto do El Niño nela é nisto. Ela pode ganhar em algumas operações e perder em outras. Pontos positivos. A diversificação geográfica. A JBS não depende apenas do Brasil. Ela possui operações nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e diversos outros países. Se o El Niño prejudicar uma região, outra pode compensar. Essa diversificação foi um dos fatores que ajudou a empresa a manter resultados sólidos como em cenários desafiadores. Exportações. Se o clima reduz a produção de carne em alguns países, os preços internacionais podem subir. Com a JBS é uma das maiores exportadoras de proteína animal do mundo, ela pode conseguir vender por preços mais altos. A carne bovina. Se o sul do Brasil tiver boas chuvas, as pastagens podem melhorar, produzir parte do custo de criação do gado nessa região. Porém, esse benefício não é uniforme em todo o país. É exatamente como eu estou falando, né? Que nem tem algumas empresas que elas provavelmente vão tomar somente prejuízo e algumas vão ter a chance de se valorizar, né? Porque como é um evento climático, ele vai afetar o país como um todo. O norte tende a ter muitas secas e o gado de lá, infelizmente, muito gado e muitas pessoas vão morrer, né? Não tem o que se faça, né? A não ser que as pessoas se preparem para isso. E tem empresas que, querendo ou não, também vão sofrer muito, como é o caso da Soja 3, né? Que eu estava vendo, que é uma empresa que provavelmente ela vai perder muita produtividade porque as chuvas, né, elas vão acabar com uma certa produtividade das lavouras, né? Eu posso até estar falando besteira, né? Mas eu não estou dizendo isso pela minha boca, né? Isso foi um pouco do que eu estudei e pelo que eu vi aqui, né? Com a ajuda da inteligência artificial. Agora, liste 10 investimentos que podem se desvalorizar. Se o El Niño 2026, 2027 for intenso em alguns setores, se for intenso, né, ó, essas daqui podem sofrer mais. Empresas como grande consumo de milho e soja na produção de frangos e suínos se ração encarecer as margens. BRF, ó, essas são as empresas que podem sofrer, né? Não que elas vão sofrer, né? Mas é as que têm maior tendência de sofrer. CVC Brasil, eventos climáticos extremos podem reduzir o turismo em determinadas regiões. Se a CVC é uma empresa que já está sofrendo muito, né, com o governo atual, imagina agora com eventos climáticos, né? Isso vai acabar, né? As ações da CVC estão, acho que em um e pouquinho, eu até tinha um pouco das ações da CVC, vamos dar uma pesquisada aqui para dar uma olhada. Ó, CVC 1,28 pelo que eu vi, ó. 1,30, cotação de 1,30, né? Em 2000, ó, tava 2 e pouco, ou seja, a gente voltar aqui alguns anos, vamos botar 5 anos, as ações vêm despencando de uma forma, ó, chegou ações da CVC
Em 2021 estavam a R$ 22. Quem comprou nesse preço com certeza perdeu muito dinheiro, porque depois de 2022 as ações vêm perdendo muito valor, né? Querendo ou não, né? O governo tem uma grande parcela de culpa, né? Mas não é só o governo. Aqui a gente vê que se as ações caírem mais ainda, talvez seja uma ótima oportunidade para comprar, porque talvez com a mudança de gestão elas voltem a se valorizar. Até porque elas nem sempre tiveram esse preço. Se a gente voltar mais tempo ainda, ó, em 2016, elas não valiam tanto. Vamos voltar um pouco mais ainda. Ó, ações da CVC, a média era de 11, 12, e daí depois de 2016 ali até 2022, até 2020, bateu a máxima, né? Ó, 20, aí 21, 22, aqui de 2019 para 2020, 21, caiu bastante, ó. Aqui ela teve o seu pico máximo. Imagina se a gente compra, por exemplo, ações da CVC a R$ 1 e pouquinho e um dia ela bate, não precisa nem bater essa máxima aqui, mas batendo os seus R$ 15, igual tava, né, 16, igual aqui, ó. Nossa, chegou a bater 60. Porra, não sabia que era tanto assim, caramba. Imagina você comprar uma ação de R$ 1 hoje e ela voltar, né, bater o máximo de 63. Caralho, velho, eu não sabia que ela tinha se valorizado tanto assim. Porra. Então imagina agora se uma ação que ela já tá sofrendo das pernas, que já tá um e pouco, né, R$ 1 e pouco aqui, a cotação diz que tá 1,30 atual. Imagina se cai para 50 centavos, R$ 1 ou até menos. E a gente compra bastante dessas ações e elas voltam a crescer, né? Devido à gestão, mudanças na gestão da CVC ou do governo, né? E elas voltam a bater esse tipo de número aqui. A chance de, né? O lucro ia ser imenso. Ó, CVC Brasil, deixa eu ver aqui outra. Essa Mifring também pode sofrer com gado mais caro e menor oferta de animais para abater. Mas também com a menor oferta de animais, o preço das comidas, né? Quanto menos comida tiver no mercado, o preço de algumas coisas pode aumentar, né? Então ele é relativamente tem aquela variável, né? Deixa eu botar agora aqui que nem a tendência que diz que a VEG é uma empresa que pode se valorizar bastante, também pode ganhar com o preço mais alto do açúcar e do etanol. Brasil Agro pode se beneficiar da valorização. Ó, é que depende muito, galera. Não tem como a gente prever se a ação vai cair ou se ela vai subir. Eu acredito que pelo menos uma boa parte ou grande maioria dessas ações elas tendem a despencar bastante. Até porque, como vai ser uma crise, toda crise ela não tem somente, né, coisas boas, ela traz principalmente coisas ruins, né? Infelizmente. Ó, setores que historicamente podem se beneficiar: agronegócio, grãos de açúcar e etanol, fertilizante, máquinas agrícolas, energia elétrica, dependendo da distribuição das chuvas, irrigação e infraestrutura hidráulica. Se o El Niño não for moderado, a JBS tende a sofrer menos do que empresas focadas em apenas uma proteína. Galera. Só que, infelizmente, pelo que eu tava vendo, ó, empresas que estaria especificamente por causa do El Niño: BRF, Minerva, Mapfre, Rumo e Hidrovias do Brasil. Vale lembrar que o mercado costuma antecipar expectativas. Se os impactos do El Niño forem menores do que o previsto, essas empresas podem não, podem não sofrer ou até apresentar bom desempenho por outros motivos. Além disso, fatores como juros, câmbio, demanda global e resultados operacionais frequentemente tende a influenciar maior do que o fenômeno climático. Agora, isso dependendo a força do El Niño. E pelo que eu vi,
pelo que eu andei dando uma olhada, esse El Ninho é para ser um dos piores da história. Então vamos ver aqui qual será a força desse El Ninho. Ó, as previsões mais recentes indicam que há uma possibilidade elevada de este ser um El Ninho muito forte, potencialmente comparável aos eventos históricos de 1982 e 83, e 98 e 2016, que nem eu sou de Blumenau, galera. Então, nesse ano aqui em 82 ou 83, se eu não me engano, teve a maior enchente da história de Blumenau. Você consegue pesquisar aí, você vai ver que foi uma coisa assim muito feia mesmo. E, infelizmente, provavelmente pode se repetir esse ano de novo, né? Espero que não, mas pode acontecer. Então, a chance desse El Niño, ele pode ser muito forte mesmo, ó. A Nation Oceanic esse nome aqui, estima cerca de 81% da probabilidade de um El Niño muito forte. Índice Nino 3.4, 2 graus, sei lá. O sistema operacional SPEAR da NOAA, que é essa porra aqui, né? Mostra que todos os cenários simulados apontam para um evento competitivo com os mais intensos do último século. A expectativa é que o fenômeno ganhe força até o fim de 2026, atingindo seu pico entre outubro e dezembro. Mas, pelo que eu estava vendo, ele pode começar agora também. Ele já vai começar agora em agosto e setembro. E nós já estamos praticamente em agosto, né? Hoje é dia 28, 29, se eu não me engano. 30? Não, hoje já é dia 30. E amanhã, se eu não me engano, é dia primeiro. Deixa eu dar uma conferida aqui no. Ah, não, 31 ainda. Então, ainda tem mais amanhã. E ó, o que isso significa para o Brasil? Se esse cenário se confirmar, historicamente os efeitos mais comuns são chuvas acima da média no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possível melhora em algumas culturas agrícolas do sul, mas risco de excesso de chuva prejudicar colheitas e logística. Tempo mais quente e seco em partes do norte e nordeste. Maior ocorrência de eventos climáticos extremos como tempestades, enchentes e vendavais. Então, eu estava vendo um vídeo do Primo Rico que ele fala justamente sobre o El Niño e em 1877, se eu não me engano, teve um El Niño também e estima-se que 500 mil pessoas morreram no norte e no nordeste por conta das secas. Isso, 500 mil pessoas na época, era 5% da população. Hoje, né, 5% da população de 200 mil de 200 milhões de pessoas seriam 10 milhões de pessoas, né? Então, se acontecer, por exemplo, os mesmos números se repetirem, seria 10 milhões de pessoas que poderiam perder a vida por causa das secas no norte e no nordeste. E, lógico, isso é uma tragédia muito grande, né? Espero que não aconteça, mas infelizmente pode acontecer, né? O mundo ele está sujeito a esse tipo de coisa. E eu não tô aqui, né, para falar sobre isso, o quanto isso é triste. Eu tô aqui para falar que você, sabendo se ajustar, né, a sua carteira, você se preparando para isso, você pode estar lucrando, né, com uma coisa que infelizmente é um desastre. Então, não tem muito que a gente possa fazer, né? É uma coisa que vai acontecer, né? Que nem aqui no sul vai chover muito e no Nordeste vai ser muita seca, infelizmente. E o El Niño é um evento climático que você não vê tantas pessoas falando sobre isso, né? Que é uma coisa que as pessoas deviam estar falando mais sobre isso, né? Ó, posso montar uma carteira focada em um cenário El Niño muito forte? Por favor, eu quero saber a sua opinião, Ia. Deixa eu ver que tipo eu prefiro. Moderado? Não, eu acho que eu vou de mais moderado e agressivo. Eu prefiro essa resposta. Prefiro esta.
Muito obrigado. Eu vim aqui. Como eu dividiria R$ 10.000? Ó, empresas que Vale, Petrobras, Copel, Banco do Brasil, Itaú. Vamos ver o que a IA tem a dizer. A carteira é um ninho muito forte, perfil moderado mais agressivo. Como o cenário atual aponta para um El Ninho potencialmente muito intenso, com maior risco de eventos climáticos extremos e impactos diferentes entre regiões, eu montaria uma carteira diversificada, sem apostar tudo em uma única tese. No caso, ativos, né? JBS, painel da carteira, diversificação global entre bovinos, aves e suínos e alimentos. Pode se beneficiar de preços mais altos de proteína, mas sofre se o milho e a soja subirem muito. Suzano, exportadora de celulose com receita em dólar. Funciona proteção parcial contra a desvalorização do real e inflação global. WEG, exposição à eletrificação, eficiência energética, motores e infraestrutura é uma empresa de qualidade, mas pode estar cara em determinados momentos. Será mesmo? Vamos dar uma olhada aqui na WEG, que é uma empresa muito grande, muito forte, né? Uma multinacional, né? Cadê? Como é que pesquisa aqui? Pô, aplicativozinho. Aqui, WEG. Vamos ver se a WEG tá um preço bom. Ó, 53, ó, a VEG parece que já teve melhor das pernas, mas também já teve momentos piores. Então, se você. Aí vai de cada um, né, galera? Investimento é aquilo, né? Cada um tem o seu palpite. Eu tô dando só um exemplo, né? Criado pela IA, né? Do que realmente pode acontecer, mas a gente sabe que não é o, né, uma certeza absoluta, né? Por essa carteira é diferente de simplesmente comprar empresas agrícolas, porque um El Niño forte pode causar excesso de chuva no sul, seca em outras regiões e o problema é em diferentes países. Portanto, uma empresa agrícola pode ser beneficiada em uma área, prejudicada em outra. A carteira fica mais equilibrada ao misturar. Que nem eu, galera, eu particularmente eu tenho até um receio de estar comprando, por exemplo, ações ou investindo em empresas do agronegócio. Eu acredito que como é um evento climático, a tendência é o agronegócio, né, ele se desvalorizar bastante, ele perder muito com isso, perder mais do que ele tende a ganhar. Por isso que eu acredito que a melhor opção é a gente esperar esses desastres acontecerem e passarem, porque eu acredito que a tendência, né, é dessas empresas, pelo menos algumas delas, né, que nem não está aqui, mas, por exemplo, a Soja 3 é uma empresa que eu acredito que ela tende a perder muito mais do que ganhar. Porque, querendo ou não, o excesso de chuva, né, ele pode trazer, né, uma destruição de muitas lavouras, né? Mas essa é a minha opinião, né? Não estou dizendo que é o que você deve fazer, mas é algo que a gente tem que, querendo ou não, parar para analisar e parar para pensar, para poder estar investindo, né? Alocando o nosso dinheiro e não estar perdendo dinheiro, né? O que eu falei aqui? É Soja 3. Ó, da Boa Safra. Já vem caindo variação nos últimos 12 meses. Ó, é uma empresa que ela já vem sofrendo bastante, né? Vou botar aqui nos últimos 5 anos. Ó, nos últimos 5 anos aqui, em 2021, ela chegou a bater quase R$ 15. Aí, em 2024, ela bateu 18 reais. E agora ela vem despencando e vem despencando com força. Então, assim, eu não acredito que ela vai, né, se beneficiar, que nem eu acredito muito mais fielmente que a Soja 3, né, ela vai terminar de se lascar, né, de verdade, com essas variações aqui, mas é aquele negócio. O melhor momento de comprar uma ação, um fundo imobiliário, o que seja, é quando ele está mais barato. Então, para quem
gosta de investir, eu recomendo que dê uma segurada com esse tipo de investimento, né? E espere pelo menos até o começo do ano que vem ali para poder estar comprando esse tipo de ação, porque eles vão, querendo ou não, eles vão cair mais ainda. Eu acredito que essa ação aqui, ó, hoje ela está em 5 e pouco, quanto? 5,50. Né? No final do ano eu vou estar voltando a falar do El Ninho e vou estar mostrando essas mesmas ações, né? Que nem. Deixa eu achar uma outra aqui para mostrar para vocês. Marfrig. Então, a Marfrig MR também pode sofrer com gado mais caro e menor oferta de animais. MRFG3. Vamos dar uma olhadinha nessa ação para ver como é que ela tá. MRFG3. Porra, é isso? MRFG3. Não vai ter. Oxe. Mar... Bah, nenhum resultado foi encontrado. Uau, porra. Hidrovias secas severas podem reduzir a navegabilidade de rios e afetar o transporte. Hidrovias do Brasil. Qual que é o nome da HBSA3? HBSA3. Hidrovias do Brasil. Cotação. Onde ficam essas hidrovias? Rentabilidade real. Ó, vem aqui. É uma empresa brasileira no setor de bem, transporte, conforto. É, é que nem aqui, ó, Corredor Norte, transporte, o Corredor Norte que abrange operações na região amazônica. Se tiver secas, né, no norte, muito provavelmente isso aqui, essa empresa, ela tende a cair, continuar caindo, né? Então é o que eu digo, galera, você tem que analisar e tirar suas próprias conclusões. Esse vídeo eu já vou deixando ele por aqui. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no meu canal, né? Que a gente está completando 40 inscritos, já completamos, ó, com 59 vídeos. Que tal você deixar um like, curtir, comentar e compartilhar para a gente estar ultrapassando o número de vídeos, ter mais inscritos do que vídeos no canal. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo.